Bem, eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM, Sérgio da Silva Santos. Ele é um dos nossos entrevistados e ele acaba de editar um livro com o histórico estatístico do Misto Esporte Clube. É um histórico do Misto Esporte Clube, onde ele faz aqui um levantamento de todos os torneios que o Misto disputou, de todos os jogos que o Misto disputou ano a ano. Por exemplo, o Misto teve 2.190 jogos. Ao longo de sua trajetória. Ao longo da sua história. É um levantamento histórico espetacular e eu já tive a oportunidade de ler esse livro, que eu tive a oportunidade de ser contemplado com esse livro anteriormente, e tem muitos jogos aqui que está assim, misto e aí o outro time. E aí não tem o resultado. É porque esse levantamento você não conseguiu ainda fazer, não é isso? Não foi. Sérgio, bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia. É que não foi encontrado o resultado e aí fiquem aberto para aquelas pessoas que adquirirem e tiver o conhecimento desse resultado para ajudar, para completar mais o livro, porque ele não vai parar por aí, porque tem muita coisa para ser adicionada a esse livro ainda. Pois é. Sérgio, como é que surgiu a ideia de você fazer o levantamento do histórico do Misto Esporte Clube? Começou com as pesquisas que eu faço sobre futebol e por que eu escolhi o Misto? Porque o Misto é o time que tem mais torcida aqui em Cuiabá. No Brasil, é o time que é mais conhecido aqui de Mato Grosso, é o Misto, e pelo histórico dele, que tem torcida, tudo. E aí eu fui gostando da ideia e antes de fazer o levantamento dos jogos do Misto, eu procurei saber se compensar fazer Misto, Operário e Dom Bosco. Não pela torcida, mas pelas informações a se encontrar. Porque se eu fosse fazer do Operário ou do Dom Bosco, por exemplo, ia ficar faltando muita informação. E do Misto era mais fácil encontrar nos jornais. Aí eu optei pelo Misto. Você chegou a fazer alguns levantamentos também, assim... Conversando, você me disse uma curiosidade sobre quem é o maior artilheiro do Misto e tal. Você chegou a fazer esse tipo de levantamento? Baseado em súmulas, em súmulas, o Bianchi pode ser um possível artilheiro, o Bife e o Ruiter. São os três nomes. Os três nomes. E também eu estava vendo um vídeo que o Vanderlei também foi um dos artilheiros que em 2 anos jogando pelo Misto, só no Verdão, ele fez 44 gols. Mas ele não foi dos maiores artilheiros. O Misto já fez muito gol, né? Não, o Misto foi aqui, se você pegar os resultados aqui tem os anos que o Misto disputou o Campeonato Brasileiro. Se você pegar os resultados aqui Misto 76, né? Você pega o Misto no Campeonato Brasileiro, você vai ver que o Misto tem uma boa performance no Campeonato Brasileiro. Sim. Misto 3 Comercial de Campo Grande 0, Misto... Estou falando de 76, né? Misto e Goiás 1-1 em Goiânia. Esse jogo aqui, Misto e Goiás em Goiânia, o treinador do Misto era Décio Leal. Uhum. Foi 1-1 esse jogo. E aí o Misto estava vindo de São Paulo. O Misto tinha empatado um jogo lá com o Corinthians, com o Santos, em São Paulo. E o Misto estava invicto nessa fase do Campeonato Brasileiro. E nesse jogo, o lateral direito do Misto era Gilson Paulino, do Vasco da Gama. Sim. Que o Misto trouxe do Vasco. E o Gilson Paulino tinha sido expulso, não podia jogar contra o Goiás. E quem levou o Arildo para o Misto fui eu. E aí o Ruiter e o Décio Leal me perguntaram no corredor lá, eu era repórter na época. E aí, até nós não teve negócio, eu falei, pode pôr Arildo, que ele joga de lateral. Depois ele virou lateral direito do Misto. Ele jogava de volante e jogava também de lateral. Você não tem muitos dados sobre Leônidas, né? Porque eu conversava muito com meu pai não foi fundador do Misto. Meu pai foi fundador do futebol do Misto. Né? Ele começou com o futebol do Misto. Você não tem muitos dados sobre Leônidas.
Não, sobre o Leônidas, eu... Porque ele dizia que o Leônidas foi o maior jogador do misto de todos os tempos. Sim, eu possuo alguns dados, mas é que muitas pessoas falam pra gente, quando a gente vai pesquisar, a gente tem que ter o argumento e a prova da pesquisa, né? Falam-se que o Leônidas... Uma vez eu vi um ex-jogador falando que o Leônidas fez cerca de 250 gols pelo misto. Mas se a gente pegar os jogos da época que ele jogou no misto, o misto não fez 300 gols, então é praticamente impossível, diante de pesquisa, que o Leônidas tenha feito essa quantidade de gols, mas ele era um grande artilheiro. Nessa época tinha o Ayrton também, o Cajabi, o Mingote, era uma excelente equipe, se não me falha a memória, é uma das melhores equipes da história do misto que ele já teve. Tá, e mais recentemente, 76 não é tão recentemente assim, né? Que foi o grande time do misto nesse campeonato brasileiro que eu estou falando. Foi quando o Milton Buzetto veio para ser o técnico do Misto Esporte Clube. Sim, foi uma das melhores equipes também, e tem muita gente que não sabe, mas depois do Campeonato Brasileiro, o Misto disputou um torneio chamado Centro-Oeste e foi campeão, que seria hoje uma espécie de Copa Verde. Que fala que o Cuiabá foi o primeiro campeão, o campeão mato-grossense assim, a nível nacional, mas foi o misto em 1976. A final foi no dia 19 de dezembro contra o Itumbiara no Verdão, foi 1-0 o gol do Zé Luiz. Do Zé Luiz, né? Zé Luiz ainda remanescente daquele time montado pelo Buzetto, né? Pelo Buzetto. Meio do campo do misto nessa época era Lorival, Zé Luiz e Pastoril. Exatamente. E a gente brigava com o Buzetto porque ele tinha amarrado o Rômulo, um dos grandes ídolos do Misto Esporte Clube. Mas é que o Lorival, que veio de São Paulo, jogava demais. O médio volante que veio de São Paulo. Eu fico abismado com a memória, né, Tero? Você tem uma memória incrível para essas coisas. Nome de jogador, posição. Nós estamos falando de 1976. Mas aí eu trabalhei como repórter. Nessa época eu trabalhava como repórter, então era muito... o time do misto de 76, se a gente bota numa máquina do tempo e coloca hoje em campo, ele vai para a final do Brasileiro. Ele tinha essa qualidade. Era Edson, Toninho Oliveira, Nelson, Roberto Vasquez, jogadoraço, Ari Martins ou Polaco e Diogo, Lorival, Zé Luiz e Pastoril, Pelezinho, Bife e Traíra. Esse era o time do misto. Provavelmente essa deve ter sido a escalação contra o Itumbiara. Aliás, o Traíra, que era ponto esquerdo do misto, nós fomos buscar do Itumbiara. Mas o que mais que você tem desses dados assim? Quais o grande goleiro do Misto Esporte Clube, na sua opinião, pelo levantamento que você fez? Olha, todo mundo... Eu estava fazendo uma pesquisa para fazer a seleção do misto de todos os tempos. A maioria do pessoal que escala o goleiro, todo mundo fala, é unânime em falar Fulepa. Inclusive eu. Inclusive o senhor. Se fosse, era bom, mas se fosse papai, falaria Dito, hein? Você já ouviu falar também no Dito? Dito Gasolina. Dito Gasolina. Falam em Dito Gasolina. Foi o primeiro grande goleiro do misto, se eu não me engano, ele jogou de 1900. Mas deve ser por conta da época, né? Porque eu não vi jogar. Né? Eu vi jogar o Fulepa. Então... e assim, grande jogador de meio campo, o Ruiter, né? O Ruiter, tem o Rômulo, tem assim, por posição eu não sei dizer, porque me falha um pouco a memória, mas grandes jogadores assim, na sequência, como eu falei para o senhor, na década de 40 é o Dito Gasolina, o Ayrton, o Cajabi, Batico, aí vem na década de 50 o Samuel, que jogou Samuel Torquato, que jogou no final da carreira, jogou no misto. Tem o Luiz Toucinho, que jogava às vezes ele jogava de zagueiro, mas ele jogava de atacante. Também. E para quem não sabe, ele é pai do Dito Siqueira, né? Pai do Dito Siqueira. Motorista de táxi, lá da Vazaiane. Aliás, esse time de 59 era fantástico. O Coronel Torquato, que era presidente do misto, o misto foi campeão invicto. Era Cássio, Choné, Bianchi, Ruiter e Proença. Era um timaço. Isso, foi campeão invicto. E o Bianchi artilheiro com 30 gols. 30 gols. Ninguém em Cuiabá conseguiu fazer mais gol no campeonato que ele. Tá certo. O que é que você ia perguntar? É aquela aí, gente, que eu não posso mais perguntar. Não, pode, faz a última. Não, é uma pergunta rápida para o pesquisador e para o jornalista que acompanhou o misto a vida toda. O que aconteceu? Porque a gente está vendo aí que o misto teve uma história fantástica, o Operário de Vargem Grande também teve uma história, o Dom Bosco já teve uma história.
O que aconteceu com esses times que eles acabaram ao longo do tempo? Aí é o seguinte, aí tem que discutir isso, realmente vai muito tempo. Não sei a opinião do Sérgio, qual que é a opinião do Sérgio? A minha opinião é o seguinte, que isso tudo acaba com o efeito televisão. Até 77, o maior público do Verdão, Cuiabá tinha bem menos habitantes do que tem hoje, Misto e Operário do Verdão de 76 tinha mais de 40 mil pessoas, maior público que o da seleção brasileira. Naquele tempo tinha bem menos gente que hoje. E em 77 foi a primeira transmissão ao vivo pela televisão São Paulo e Atlético Mineiro, na decisão do Campeonato Brasileiro. Nesse dia que deu o público de Misto e Operário. Foi no mesmo dia, concorrendo com Misto e Operário teve esse público. A média de público do Misto no Campeonato Brasileiro é superior a 30 mil pessoas. Hoje você não tem 30 mil pessoas nem no Flamengo. Nem no Flamengo você não tem 30 mil pessoas de média de público. Isso aí acontece o quê? Acontece que antigamente você vinha para cá, você era do Rio Grande do Sul, veio para cá, você era do Grêmio. Você não via o Grêmio. Aí você vinha para cá, ia para o estádio, via a camisa azul do Dom Bosco, fazia opção pelo Dom Bosco. Ou fazia opção pelo União, quem era do Internacional, ou fazia opção pelo Misto, escolhia o time local. E isso acabou. Mas, Sérgio, como é que adquire o livro, meu filho? Como é que quem quiser comprar o livro do Misto, como é que faz? Você colocou em alguma livraria? Qual livraria que vai vender? Essa é a última pergunta que eu lhe faço. Quem quiser pode adquirir comigo, né, pelo meu telefone 99662-4640. E sábado eu vou estar... Eu não sei se o jogo vai ser na ESIM ou na Universidade Federal, do Misto, futsal. Aí eu vou estar lá com o stand para vender. Então, repita o seu telefone. 99662-4640. 99662-4640. Fala com Sérgio da Silva Santos e adquira a história do Misto Esporte Clube. Vocês vão se emocionar com tanta história no futebol de Mato Grosso. Parabéns, Sérgio. Esse é um grande trabalho que você faz e ficamos esperando aí as suas próximas edições. E que a torcida do Misto te ligue, hein? Passe a te ligar realmente para adquirir esse livro e quem sabe esse livro não pode ser o renascimento do Misto Esporte Clube. Parabéns pela iniciativa. Obrigado.